O presidente e os ministros. Cometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida. Mira aeronave colidiu com uma das torres do World Trade Center. A derrubar uma parte do muro de Berlim. Iraquiano Saddam Hussein, condenado por crimes contra a humanidade. Galera, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a violência no Brasil, que teve um aumento, segundo dados divulgados ontem pelo G1, que na verdade é um dos responsáveis por monitorar números ligados à violência no país. A gente tem uma parceria entre o G1 e entre algumas instituições que fazem o chamado monitor da violência e acaba sendo talvez os dados mais confiáveis hoje no Brasil, até pela falta de comunicação em algumas secretarias públicas de alguns estados, né? Algumas informações equivocadas. Pois bem, esse monitor da violência, gente, ele é formado por aproximadamente 230 jornalistas que trabalham na arrecadação desses dados. Esses jornalistas fazem uma espécie de parceria com as secretarias de segurança pública e acabam tendo um acompanhamento mensal, certo? E aí nós temos ontem a divulgação que tivemos um aumento de 6% na quantidade de mortes no Brasil ligadas à violência urbana. Quando a gente fala as mortes ligadas à violência urbana, a gente trabalha com 3 variáveis aí: os homicídios, os latrocínios, que seriam roubos seguidos de morte, e as lesões corporais, que também são seguidas de morte, né? Obviamente que a maior parte aí acaba sendo dos homicídios. O que é importante entender? É que nós tivemos uma expansão nesses dados de violência, nesses dados de morte, mesmo em período de pandemia. E isso é interessante para a gente ter algumas respostas que antes desconfiávamos, quando analisávamos alguns dados, mas agora parece ser realmente isso que era uma desconfiança antes. A maior quantidade de mortes ocorre principalmente devido à atuação de facções. Se a gente for analisar o seguinte, nós estamos em aspas, né? Porque no Brasil não funciona tanto como deveria, ou como se defende, nós estamos em um momento de isolamento social. Como que em um momento de isolamento social nós temos um aumento de mortes se as pessoas estão mais em casa, se as pessoas não estão tão expostas? Simples o raciocínio. Se a maior parte das mortes, a responsabilidade é da disputa de facções, não é ninguém que está passando na rua que está levando tiro. Isso acontece, óbvio, mas percentualmente é mínimo perto do total da quantidade de mortes, certo? As mortes que vêm ocorrendo são pessoas que já estão marcadas para morrer. Vamos ali matar ele, matar aquele, matar o outro. Vamos ali matar aquele outro. Não importa se está em isolamento social, se está trancafiado no presídio, se está dentro de casa, ele vai morrer. Por isso que mesmo no momento da pandemia, nós tivemos um aumento considerável nesses dados, né, divulgados ontem pelo G1. Um aumento de 6% em relação a 2019 e em relação a 2018. Antes de entrar em alguns pontos importantes, eu queria mencionar a dificuldade que se tem para chegar nesses dados. O G1, né, e o consórcio que é responsável por esses dados, eles fazem uma apuração mensal, mas mesmo tendo uma apuração mensal, em várias cidades de vários estados, há uma dificuldade de se ter acesso à informação, certo? Mesmo com a lei, que hoje nós temos uma lei de acesso à informação, essa dificuldade é mantida. Essa dificuldade aumenta quando vai tentar ter dados sobre mortes ligadas a ações policiais. Para você ter uma ideia, no ano passado, das 6.000 mortes ligadas a policiais, 5.500 não estavam registradas ainda. Você tinha 500, de 6.500 registradas, ou seja, um número insignificante, e grande parte das mortes, quando está ligado à ação policial, vem com outra denominação, né? Autos de resistência. Então, é meio nebuloso você ter acesso a essa informação. E essa inconsistência de dados talvez seja um problema muito grave no Brasil. A inconsistência de dados, você saber realmente quantas pessoas morreram em cada cidade, acaba sendo um obstáculo quase que intransponível. E muitas vezes, as próprias instituições que deveriam ser cristalinas nesse sentido, acabam dificultando o processo. Olha aqui, ó. Corpo encontrado na praia.
Morte na praia, meu filho, é afogamento. Mas, comandante, tinha uma perfuração no Você é legista, por acaso? Não, senhor. Segunda-feira eu quero um novo relatório aqui na minha mesa. Porque esse aqui, ó, não existiu. Dispensados. É bom entender que 2018 e 2019, oficialmente, nós tivemos uma redução significativa, 22% em 2019. A redução, 2018 e 2019, teve 22% de redução em relação a anos anteriores. Obviamente que quando a gente tem acesso a essa informação, houve uma euforia. O próprio governo brasileiro, ano passado, quando chegou-se a informação de que havia ocorrido uma redução na quantidade de mortes em aproximadamente 20%, tá vendo aí que está agindo o governo com sucesso e etc e tal. Sendo que aqueles números não necessariamente já refletiam algo governamental e hoje fica mais claro o que aconteceu naquele período. Nós tivemos uma redução significativa em 2018 e 2019 porque tinha tido altas nos anos anteriores absurdas. Por exemplo, esse número de redução de 2018 e 2019 em relação a 2015. 2015, nós tínhamos tido um aumento da violência significativo. Então, a redução de 2018 e 2019 não necessariamente significa que estava tendo poucas mortes no Brasil. É porque o parâmetro que nós pegamos, que tinha sido 2015, 2016, era absurdo. Foi um período de elevação muito grande das mortes. Em 2018 e 2019, quando teoricamente as mortes voltaram a um patamar não aceitável, mas um patamar menor, acabou se registrando uma redução. E aí houve a euforia, a falsa ilusão de que o Brasil estava conseguindo, devido às políticas públicas ou qualquer outro motivo, reduzir os homicídios. E aí, 2020, agora, mesmo em pandemia, nós temos esse aumento da quantidade de mortes, certo? Chega a essa seguinte conclusão. A quantidade de mortes no Brasil ela está oscilando de acordo com o comportamento de facções. Por exemplo, quando nós estamos em um período onde várias facções estão disputando a exportação de drogas ou o ponto de distribuição de vendas dessas drogas, nós temos um aumento da violência, períodos de guerra entre elas. Quando uma das facções vence ou por algum motivo há um cessar-fogo entre eles, há uma redução dos homicídios. Então, o aumento e a redução ocorre muito mais como fenômeno das próprias disputas existentes pelo tráfico do que pela ação eficiente ou não do policial brasileiro. E aí eu falo não policial no sentido de indivíduo policial, eu falo instituição polícia, certo? Nós temos vários erros no combate à violência no Brasil, principalmente as políticas públicas do Brasil. Ainda hoje nós temos executivo, judiciário, Ministério Público batendo cabeça. Nós investimos muito mais na polícia punitiva, certo? Naquela que age pós-crime, do que na polícia inteligente, naquela que age evitando que o crime aconteça. Em várias partes do mundo, o crime ele é evitado. Por quê? Porque a polícia age com serviço de inteligência. É um investimento forte na perícia, é saber que existem grupos que são responsáveis por 30, 40 mortes, então foca nesse grupo, porque uma prisão dessa vai evitar 30, 40 mortes, e a polícia brasileira às vezes fica presa em um fato isolado, outro fato isolado, outro fato isolado, que são fundamentais porque tratam-se de vidas, mas que talvez, às vezes não vai gerar novas mortes. Então, há a necessidade de uma reformulação da inteligência da polícia brasileira. E é bom entender que em 2018 e 2019, os homicídios caíram porque tinham subido muito anteriormente. A região Nordeste chama atenção. Quando saíram os dados de 2018 e 2019, a região Nordeste tinha sido a região com maior índice de diminuição dos homicídios. Que massa, então foi resultado das políticas públicas nordestinas? Talvez na época se imaginou. Quando é agora, nós temos um aumento de 6% na quantidade de mortes do Brasil em 2020 e a região Nordeste também foi a responsável pelo maior aumento. Então é estranho. É estranho não, é interessante, melhor dizendo. Quando houve a redução foi porque o Nordeste caiu muito, quando houve o aumento foi porque o Nordeste subiu muito. Os especialistas em seguranças públicas estão convergindo na seguinte ideia. Facções do Sudeste hoje estão agindo muito no Nordeste. Facções do Rio de Janeiro, facções de São Paulo. Principalmente em 2 estados, Rio Grande do Norte e Ceará, que é o recordista tanto da diminuição quanto do aumento.
E a explicação é que esses estados estão próximos aos portos exportadores para a Europa e para a África das drogas que são produzidas no Brasil e são controladas pelos grandes grupos de traficantes do país. Então, é necessário entender que a violência ela é multicausal, há uma necessidade da polícia agir com foco no território, ou seja, onde ocorre a droga, a venda da droga, a distribuição, a circulação, o homicídio, mas também é fundamental que a polícia tenha um serviço de inteligência adequado. Grupo de perícias, investigação, um serviço de informação com proteção a quem se prontifica a denunciar. Então há um conjunto de fatores que acabam contribuindo para que o Brasil possa diminuir a quantidade desses números de violência ou, infelizmente, se não ocorrer essa criação de uma estrutura adequada, acompanhar um aumento em grande escala desse nível. Certo, gente? Esse assunto, violência, é muito importante. É fundamental que na sua redação você consiga desenvolver essa ideia da quantidade de mortes que existe no Brasil, dessa oscilação, dos pontos que contribuem para que ocorra diminuição em determinados momentos, para que ocorra um aumento em outros momentos e, principalmente, conseguir interpretar esses dados. Quando esses dados sobre violência são divulgados, como aconteceu ontem com o G1, é fundamental você entender por que antes tinha diminuído, por que agora aumentou. E as respostas, pelo menos nesse primeiro momento, parecem estar voltadas para as oscilações que as próprias facções acabam praticando. Às vezes diminuindo por acordo ou por ter ganho uma guerra, às vezes aumentando por intensificar, a disputa por pontos de distribuição, dessas drogas. Valeu, galera? Estarei aqui na instante colocando um textinho de apoio para vocês. Escutem o vídeo, eu dei pause, analisa com calma, porque pode ser fundamental para a sua redação.